pessoal do 7º ano. Estamos aqui no nosso segundo vídeo, que vai falar de conjunto dos números racionais, tá? Na aula passada, nós falamos da apresentação desses conjuntos na reta numérica, falamos de frações equivalentes, de simplificação, falamos dos subconjuntos dos números racionais, relembramos os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Hoje, nós vamos falar de módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa. Vamos falar de opostos ou simétricos. Vocês vão ver o oposto e o simétrico, que é a mesma coisa. Vamos falar de comparação e de arredondamento, tá? Então, prestem atenção na explicação, que com certeza vocês vão entender. Para iniciar, nós vamos fazer um lembrando de frações equivalentes e de simplificação de frações. Aqui, vamos lá. Frações equivalentes. Os termos de uma fração são numerador e denominador. Vale lembrar. Isso aqui é uma parte do livro de vocês, tá? A fração 25 centésimos, ao ser simplificada, também pode ser representada por outras frações com o mesmo valor. Elas são frações equivalentes. Aqui, ó, 25 centésimos. Dá para simplificar por 5, ó, dividir o de cima por 5, que é o numerador, e dividir o denominador por 5. Achei 5 vinteavos. Esse número aqui, ó, essa fração aqui, 5 vinteavos, é uma fração equivalente. Tem a mesma medida. Se eu simplificar ela, eu vou achar 1/4. Também é uma fração equivalente. Portanto, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Aqui tem outros exemplos de frações equivalentes. Para encontrar a fração equivalente, eu tenho que fazer o quê? Simplificar. E aí eu tenho que saber simplificar. Você tem que encontrar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Bem, nós fizemos um lembrando das frações equivalentes, da simplificação de frações. Agora vamos ver aqui, ó, módulo ou valor absoluto de um número racional. Da mesma forma que aprendemos a calcular o módulo de números inteiros, faremos o mesmo para os números racionais. Vocês lembram o que é módulo? O módulo, ele separa um número com esses tracinhos aqui, ó. E todo módulo, ele é sempre positivo, tá bom? Se o número é negativo, ele vai ficar positivo. Se o número é positivo, ele vai ficar positivo. E qual é o módulo de zero? Zero. Ó, aqui, ó. O módulo de um número positivo ou negativo é sempre positivo. E o módulo de zero é zero. Aqui, ó. Qual é o módulo de menos 3/4? 3/4. Não tem sinal nenhum, é positivo. Qual é o módulo de menos 0,5555? 0,5555. Tá vendo? O negativo ficou positivo. Agora, o módulo de mais 5 meios. 5 meios. Então, o módulo é sempre positivo. Tá bom? Facinho, né? Tranquilinho. Vamos lá. Oposto ou simétrico de um número racional. O número, assim, o nome já diz, oposto. Qual é o oposto do negativo? O positivo. Qual é o oposto do positivo? O negativo. Qual é o simétrico do positivo? O negativo. Qual é o simétrico do negativo? O positivo, aqui, ó. Menos 3/4. Qual é o oposto ou simétrico? É o 3/4 positivo. Se eu tiver 0,5555, qual é o oposto ou simétrico desse número? É o menos 0,555, tá bom? Então, se é negativo, fica positivo. Se é positivo, fica negativo. Isso é o oposto ou simétrico. E a comparação de dois números racionais é para você dizer qual é o maior, qual é o menor, ou se eles são iguais. Aqui, ó, qualquer número negativo sempre é menor do que qualquer número positivo. Então, se ele é negativo, se um é negativo e o outro é positivo, seja qual for o número, o positivo é sempre maior, tá? Então, o positivo
é sempre maior do que qualquer número negativo. O 0 também é sempre maior do que qualquer número negativo. É só você pensar na reta numérica. A reta já te diz quem é maior e quem é menor. Agora aqui, ó, menos 2,7 e menos 1. Se você for colocar isso aqui numa reta numérica, quem é o maior? O maior é o que está mais próximo do zero. Quem é aqui o mais próximo do zero? Isso só vale para os negativos, tá? Quem é o mais próximo do zero? O menos 2,7 ou o menos 1? O menos 1 é o que está mais próximo do zero, tá vendo? Agora aqui, ó, mais 5 quartos e zero. Qualquer número positivo é maior do que zero, certo? Aqui já está dizendo isso. Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais 4 oitavos e 6 quartos. Aqui está escrito a explicação no caderno, porque eu peguei esse slide já pronto. Só montei aqui para gente, tá? Então, de fato, nós vamos depois ter uma explicação desse tipo de comparação no caderno. Aqui, 4 oitavos e 6 quartos. Como eu sei quem é maior ou quem é menor? Os dois são positivos. Aqui embaixo, os dois são negativos. Então, como eu sei quem é maior e quem é o menor? Para você saber, você vai ter que dividir. A fração, o traço da fração, significa o quê, gente? Vocês lembram? Divisão. Então, eu vou dividir 4 por 8 e vou dividir 6 por 4. Quando eu faço essa divisão, eu observo que o número decimal de 6 dividido por 4 é maior que o número decimal de 4 dividido por 8. Por isso, esse é maior, tá bom? Então, você tem que fazer a divisão e analisar quem vai te dar como opção, como resposta, um número decimal maior, tá legal? E, fechando aqui os conceitos, vamos ver o arredondamento de números racionais. Em algumas situações, necessitamos de um valor aproximado para os números decimais. Esse processo é chamado de arredondamento. Nós podemos pensar um arredondamento, é igual quando a gente vai pagar alguma coisa. Você vai comprar alguma coisa e esse produto vai valer 1,99, R$1,99. O que a gente faz? Paga quanto? R$2. Eu vou arredondar 1,99 para R$2. Se esse objeto, sei lá o que eu for comprar, tem um valor de 1,80, R$1,80. Ele está mais próximo de quem? Do R$2. E se esse objeto for R$1,20, ele está mais próximo de quem? R$1,20. Está mais próximo dos R$2 ou do R$1? Do R$1. Isso é arredondar. É você aproximar o seu valor. Ó, vamos ver um exemplo aqui. 9/5. Em sua forma decimal, 9/5 vale 1,8. Eu vou dividir 9 por 5 e vou encontrar aqui 1,8. Pode-se concluir que 9/5 é igual a 1,8. O procedimento para encontrar um valor aproximado é, em um primeiro momento, definir a ordem que queremos arredondar. Se quisermos arredondar os décimos, analisamos o algarismo que está na casa dos centésimos. Neste caso, vamos arredondar a casa das unidades, tá? Que é essa aqui, ó. Portanto, analisamos o algarismo da casa decimal, que é o 8. Aqui, vamos lá. Eu quero arredondar aqui na frente, que é a casa das unidades. O 8 é a casa dos décimos. 1,8. 1,8 está mais próximo de quem? Do 2. Tá vendo? Estou arredondando, estou fazendo a aproximação. 1,8 está mais próximo de quem? Do 2. Se esse número aqui fosse um número de 1 até 4, eu iria arredondar para frente, para o 1. Do 5 ao 9, eu arredondo para quem? Para o 2. Se fosse 1,5, eu arredondaria para o 2. 1,6, arredondaria para o 2. Tá vendo? 1,7, arredondaria para o 2. Se fosse 1,4,
aí eu iria arredondar para o 1. 1,3 iria arredondar para o 1, tá vendo? Você vai olhando e vai colocando ao mais próximo. Do 1 ao 4, arredondo para o número da frente. Do 5 ao 9, arredondo para o número seguinte. Isso aí a gente vai aprender só na prática, tá? Vamos fazer os exercícios do livro, treinar, porque é na prática que se aprende. Não tem jeito. E aí eu vou sugerir algumas atividades para vocês. Depois a gente vai fazendo as correções e vocês vão analisando se vocês estão acertando, estão arredondando certinho. E aí, se tiverem dúvidas, é só me perguntar, tá bom? No livro de vocês, tem essa conexão que vai falar de Fibonacci. Eu achei bem interessante porque é um pouquinho da história da matemática, então eu gostaria de estar lendo com vocês, tá? Por isso que eu coloquei aqui no nosso slide. Fibonacci. O matemático italiano Leonardo de Pisa, nascido em 1170, faleceu em 1250, conhecido como Fibonacci, apresentou uma sequência muito interessante ao resolver um problema de sua época. A sequência é infinita e inicia-se com 0 e 1. Os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Normalmente, escreve-se a sequência de Fibonacci como 0, 1, aí o próximo vai ser o quê? 0 mais 1, que vai dar o quê? 1. O próximo número da sequência é 2, por quê? Os dois anteriores a esse, a ele, é o número 1. Então, 1 mais 1, 2. Próximo número da sequência, 2 mais 1, 3. Próximo número da sequência, 3 mais 2, 5. Tá vendo? Você vai encontrando o próximo número da sequência, somando os dois à sua frente. Hoje, talvez pra gente, seja algo simples analisar, observar uma sequência como essa. Mas na época, foi uma grande descoberta. E esse matemático ele ficou marcado na história por conta da sua sequência, da sua famosa sequência de Fibonacci. Vocês vão ouvir muito ainda nas aulas de matemáticas, lá no ensino médio, na graduação, para aquela galera que vai fazer, vai escolher a área das exatas. Então, vocês vão ouvir muito falar dele ainda. Eu achei bem interessante trazer isso aqui para vocês, porque está no livro de vocês, só que eu sei que alguns vão ler e outros não vão. Então, achei legal trazer aqui, tá? E aí, eu vou lançar um desafio para vocês estarem encontrando os próximos 3 números dessa sequência, tá bom? Dê uma olhadinha aqui como que a gente descobre a sequência somando os dois primeiros. Então, quem é o próximo número depois do 144? Aí você vai somar 89 mais 144. Aí você descobre o próximo número. Então, fica esse desafio para que vocês descubram os 3 próximos números da sequência de Fibonacci, tá bom? Eu espero que tenha sido bastante esclarecedora a aula de hoje. E vocês vão olhando as explicações do livro também. Tentem fazer os exercícios, tá? E a gente vai se falando no grupo. Qualquer dúvida, maiores esclarecimentos, é só vocês falarem, tá ok? Beijos, fiquem com Deus.